Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Bem-vindos a esta segunda-feira, 17 de julho. Vamos ao que você precisa saber hoje. Olhos em Bruxelas com Lula na CELAC. No Brasil, Centrão segue movimentos por mais espaço no governo. E o novo e talvez último filme do criador do estúdio Ghibli. O presidente Lula está em Bruxelas, a capital belga, onde participa da cúpula CELAC União Europeia. Apenas para a gente situar, a CELAC é a comunidade que reúne estados latino-americanos e caribenhos. E líderes de 60 países membros também estão neste encontro. Há uma expectativa de que Lula apresente uma resposta a Side Letter, que é o protocolo adicional do Acordo de Livre Comércio União Europeia-Mercosul. A gente já falou sobre ele algumas vezes aqui no programa. O que acontece? O governo brasileiro tem sido crítico de vários dos termos presentes neste documento. Alega que alguns desses termos são demasiado rígidos. Hoje eu converso com Duda Teixeira. Ele é editor da revista Cruzoé e vai comentar o que a gente pode esperar da passagem de Lula por Bruxelas e também qual deve ser o teor e o tom do discurso do presidente. Oi, Júlia. Bom, vamos lá. O que a gente pode esperar dessa cúpula União Europeia-CELAC? Bom, primeiro, pensando aí no discurso do Lula. O Lula provavelmente vai de novo usar aí algumas desculpas, alguns subterfúgios para tentar melar o acordo entre União Europeia e Mercosul. Então, provavelmente a gente vai ouvir ele falando da questão das compras governamentais, que ele acha que os ministérios aqui no Brasil, estatais, têm que fazer licitações e os europeus não podem participar, só empresas brasileiras. Isso vai, obviamente, contra a ideia, né, de um acordo comercial, é protecionismo, e quando o Lula traz essa história, ele acaba criando um problema que pode adiar ou inviabilizar esse acordo. E também ele deve reclamar de novo contra a União Europeia em relação ao protocolo adicional que a União Europeia mandou, falando dos problemas do aumento do desmatamento. Esse protocolo não tem nenhuma ameaça de sanção ou de punição ao Brasil, mas o Lula quer usar isso, enfim, para criar clima e dificultar ainda mais as coisas. Essa cúpula da CELAC União Europeia não ocorria desde 2015, um hiato que agora tenta ser transposto, mas a retomada de diálogo entre os dois blocos não deve ser fácil. A prévia desse encontro, por exemplo, foi marcada por divergências. Uma delas foi na elaboração de uma declaração de respeito e apoio à Ucrânia. Havia contestações por parte de países latino-americanos, entre eles o Brasil. Se cogitou no passado de fazer uma conversa ou abrir um link para que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falasse no encontro. Isso não vai acontecer. E não vai acontecer porque dentro da CELAC nós temos Cuba, Venezuela, Nicarágua, e esses três países têm apoiado muito a Rússia no conflito. A Cuba chegou até a vender soldados para lutar lá na Ucrânia. Então, foi uma coisa ruim, né, para o Zelensky, que precisa tá cavando aí ajuda no exterior, mas realmente essa cúpula da CELAC, União Europeia, não vai dar nenhum espaço para ele. É isso, Júlia. Obrigado. Um abraço. Tchau. O Congresso está em recesso, mas seguem as movimentações no plano de fundo. E a reforma tributária deve continuar em evidência esta semana. O relator do texto, senador Eduardo Braga, mantém conversa com os ministérios da Fazenda e do Planejamento. Na semana passada, ele tinha solicitado números e cenários mais concretos para poder fechar um parecer. Braga também deve inaugurar uma série de conversas com setores que querem alterações no texto aprovado na Câmara, ou seja, muita conversa, muita reunião. Enquanto isso, integrantes do Centrão continuam na saga por mais espaço dentro do governo. Esta semana devem se intensificar as conversas para saber quem será o nome que vai assumir a Funasa. O cargo será de interino, mas o escolhido pode ter um poder-chave, que é o de definir o comando das superintendências regionais. PP,
PSD e União Brasil estão na disputa. Agora uma notícia que tem deixado os fãs do Estúdio Ghibli ansiosos, e eu confesso que eu estou entre eles. How Do You Like? Esse pode ser o último filme do renomado diretor Miyazaki, que é um dos fundadores do estúdio. Esse longa estreou na semana passada no Japão. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de uma criança que trabalha em uma fábrica de aviões de combate. Muitos veem neste filme uma espécie de biografia do próprio diretor, mas não a data definida para ele chegar no Brasil. A expectativa nossa, minha, de todos que gostam do Estúdio Ghibli, é de que isso aconteça em outubro. Tomara. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.